Porque você sente o que sente, mesmo quando não quer. Porque o desejo insiste em se manifestar nos momentos mais inoportunos, por rostos que você tenta esquecer, por sensações que jamais verbalizou. E se eu dissesse que sua energia sexual, se aquilo que você tenta reprimir, controlar ou negar, é na verdade o idioma secreto da sua alma? Carl Jung não via o desejo como um desvio. Ele o via como uma mensagem cifrada do inconsciente. Mas o que acontece quando você recusa a ouvir o que seu próprio corpo está tentando dizer? Você aprendeu que o sexo é algo físico, biológico, instintivo, que o desejo é um impulso que deve ser saciado, domado ou escondido. Mas, e se essa energia for mais do que isso? E se for a força criadora que move seus sonhos, que alimenta seus medos, que molda as imagens mais obscuras de sua sombra? Jung descobriu que a libido não se resume à carne. Ela é símbolo, arquétipo, fluxo vital. E tudo o que você reprime transforma-se em distorção, até que sua própria alma grite em silêncio, implorando para ser reconhecida. Talvez seja por isso que você se sente dividido. Metade de você deseja, a outra metade se envergonha por desejar. E nessa guerra interna, você se perde. Você começa a projetar no outro aquilo que ainda não acolheu em si. Você transforma o desejo em culpa e a culpa em compulsão. Mas Jung alertava: o que você não torna consciente, você chama de destino. Quantas decisões suas foram, nasci, verdade? Respostas inconscientes à energia que você jamais entendeu? Você já se perguntou por que certos relacionamentos te consomem? Por que alguns olhares te desarmam completamente, como se acessassem algo muito mais antigo do que a sua história atual? Isso não é coincidência. É o inconsciente em ação, através da sexualidade. Não estamos falando apenas de prazer. Estamos falando de poder, de identidade, de reconexão com o que foi esquecido. O desejo, segundo Jung, é um mapa psíquico, mas você precisa saber lê-lo antes que ele te conduza ao abismo. E é por isso que este vídeo não é só sobre sexo. É sobre você. Sobre o que pulsa por trás da sua imagem, do seu autocontrole, da sua persona. Sobre o que arde silenciosamente dentro do seu peito, enquanto você finge que está tudo sob controle. Jung enxergou o que muitos ignoraram, que a sexualidade é uma porta, e aqueles que têm medo de atravessá-la acabam escravizados por tudo o que deixaram trancado do outro lado. Existe uma energia em você que não se limita ao desejo físico. É uma força arquetípica, ancestral, que move não só seu corpo, mas também sua alma. Jung a viu não apenas como libido, mas como a manifestação vital do inconsciente querendo nascer em consciência. O problema? Você não a reconhece. Você a reprime, a domestica, a converte em culpa ou em vício, e então se pergunta por que está preso em repetições afetivas, relações vazias, ansiedade e insatisfação silenciosa. Mas e se o que você chama de instinto for, na verdade, um chamado disfarçado de fogo? Você já se perguntou por que certas pessoas desencadeiam reações tão intensas em você, mesmo quando a lógica grita que aquilo não faz sentido? Talvez porque seu inconsciente não esteja procurando lógica, esteja procurando completude. A energia sexual é a linguagem simbólica da psique, clamando por integração. Quando você a ignora, ela se converte em sombra, obsessão, impulsividade, autossabotagem. Quando você escuta, ela se converte em transcendência. Mas atenção, o que não é elevado será drenado, e o que não é compreendido será distorcido. Freud viu o desejo como conflito. Jung viu o desejo como símbolo. Essa diferença muda tudo, porque o símbolo não exige repressão, exige decodificação. A energia sexual, quando compreendida simbolicamente, deixa de ser um impulso cego e se transforma em uma ponte entre o mundo interior e o mundo visível. O problema é que fomos educados a temer essa ponte, a chamá-la de pecado, de fraqueza, de loucura. Mas aquilo que você teme é quase sempre o que mais precisa ser olhado, o que mais deseja ser resgatado. Pense, quantas vezes você sufocou
Um desejo não por ética, mas por medo. Medo de perder o controle. Medo de se tornar menos racional. Medo de ser julgado, exposto, vulnerável. Mas o inconsciente não respeita os limites que a cultura impõe. Ele quer se expressar, mesmo que tenha que invadir seus sonhos, seus sintomas, seus relacionamentos. E quanto mais você o nega, mais ele grita. E quanto mais ele grita, mais sua alma sangra. Até que um dia você percebe, a dor nunca foi o problema. O problema foi ignorar o que ela estava tentando dizer. E o que ela diz, no fundo, é simples. Seu desejo não é errado. Ele está desorientado. Ele se perdeu porque você se perdeu de si mesmo. Porque você parou de ouvir o corpo como templo e passou a tratá-lo como máquina. Porque transformou prazer em culpa e paixão em ameaça. Mas a verdade é que sua energia sexual é a mesma energia da criação, do insight, da arte, da revolução. Jung sabia. Quem domina essa força não precisa mais dominá-la, apenas escutá-la. E é nesse escutar que mora o renascimento. Há algo em você que vibra antes mesmo de você pensar. É uma força primitiva, sim, mas também divina. Jung chamava isso de energia psíquica, uma corrente que corre entre o instinto e o espírito. Quando reprimida, ela cria monstros. Quando liberada sem consciência, ela devora. Mas quando compreendida, ela revela. Por isso, ele alertava. O problema nunca foi o desejo, foi a ignorância sobre o que ele realmente significa. Porque toda energia que não encontra simbolismo se torna compulsão. E toda compulsão é a alma gritando para ser reconhecida. Você já percebeu como alguns desejos não te libertam, te escravizam? Como certas fantasias se repetem como uma música quebrada, te atraindo para o mesmo abismo disfarçado de prazer. Isso não é apenas neuroquímica, isso é mitologia pessoal. É sua alma encenando no teatro do corpo o roteiro que você se recusa a ler com os olhos da consciência. Jung dizia, o que não é integrado retorna como destino. Então você segue desejando o que te fere, amando o que te desmancha, buscando o que te arruína, não por fraqueza, mas por falta de tradução simbólica. Essa energia, quando aprisionada, não desaparece. Ela se mascara. Aparece como irritação constante, como cansaço sem explicação, como uma tristeza que não cabe em nenhuma memória. Você tenta controlar, mas ela escapa. Você tenta ignorar, mas ela seduz. Porque não se trata de controle. Trata-se de diálogo. O corpo fala, e ele fala por símbolos. Quando você sonha com excessos, com encontros estranhos, com situações intensas e caóticas, não está vendo coisas bizarras. Está vendo sua libido tentando criar forma no invisível. A cultura nos ensinou que repressão é virtude, que se você controlar tudo será forte. Mas Jung sabia, a força verdadeira não está no domínio da energia, mas na sua transmutação. Transmutar não é sufocar, é ouvir, acolher, reinterpretar. É permitir que o desejo suba da pele, até o espírito, e se manifeste não apenas como tesão, mas como propósito, como criação, como intensidade existencial. Por isso, os que se tornam íntimos da própria sexualidade não se tornam mais animalescos, se tornam mais lúcidos, porque a sombra do desejo só é perigosa para quem a mantém no escuro. E é nesse escuro que você talvez tenha vivido, até agora. Tentando ser racional, espiritual, produtivo, mas sentindo que algo te falta, como um calor que não aquece, como um impulso que não encontra causa. Talvez o que te falta não é mais controle. Talvez o que te falta é permissão. Permissão para sentir sem medo, para desejar sem se culpar, para encarar seu lado instintivo como parte da sua grandeza, não da sua falha. Porque, como Jung revelou, sua sexualidade não é um problema a ser resolvido, é uma linguagem a ser aprendida, e só quem aprende a ouvir o que arde dentro de si pode deixar de ser prisioneiro do que não compreende. Não é à toa que o desejo se tornou tabu. Ele ameaça estruturas, ele dissolve máscaras, ele expõe verdades, e toda verdade não dita se transforma em veneno, lento, invisível, mas fatal.
Jung compreendeu que muitos dos nossos maiores medos têm o rosto do desejo. Não porque o desejo destrua, mas porque ele revela. Ele tira você da anestesia do ego e te coloca frente a frente com aquilo que você mais tenta evitar, a sua natureza selvagem, sagrada, intuitiva. E talvez seja por isso que você tenha aprendido a temer aquilo que, no fundo, te libertaria. Você já reparou que quanto mais você tenta eliminar certos desejos, mais eles voltam com intensidade multiplicada? Isso não é falha moral. Isso é dinâmica psíquica. É o que Jung chamava de enantiodromia, o movimento inevitável de tudo aquilo que é reprimido rumo ao seu oposto. Ou seja, o que você tenta matar dentro de si renasce mais forte, mais disfarçado, mais perigoso. E se você não o reconhece, acaba sendo governado por ele sem perceber. Desejar não é o problema. O problema é não saber por que se deseja. E é aí que mora a prisão. A repressão não purifica. Ela deforma. Ela torna o desejo um fantasma, um espectro que se infiltra em tudo o que você faz, nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na sua fé. Você se torna viciado não em prazer, mas em fuga, porque o verdadeiro desejo não é pelo outro, é por você mesmo, por se reencontrar, por se sentir inteiro, por parar de atuar papéis que não ressoam com quem você é, mas como realizar. Isso se o desejo foi ensinado a ser sujo? Como abraçar aquilo que o mundo mandou esconder? É por isso que Jung falava da união dos opostos. A sexualidade, em sua raiz mais profunda, é a força que busca o reencontro entre masculino e feminino internos. Anima e ânimos, razão e instinto, espírito e carne. Não se trata de romance, trata-se de alquimia, de fusão. E se você não permitir que essa fusão aconteça dentro de si, buscará isso fora, em relacionamentos que te consomem, em experiências que te anestesiam, em distrações que te entorpecem. Mas nada externo preenche o vazio de uma energia que não foi integrada. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. E ser inteiro significa aceitar que dentro de você existe fogo, impulso, necessidade de contato, de criação, de intensidade. Não para ser dominado, mas para ser guiado. O desejo, quando negado, se torna compulsão, mas quando reconhecido, se torna visão, direção, verdade. E talvez você não precise de mais técnicas, mais estratégias, mais fórmulas. Talvez só precise de coragem. Coragem para olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda arde em silêncio? Quantas vezes você confundiu desejo com amor? Quantas vezes se entregou não porque estava inteiro, mas porque buscava alguém que te devolvesse as partes que você mesmo abandonou? Jung diria que a energia sexual, quando inconsciente, torna-se campo de projeção, e você começa a amar não a pessoa à sua frente, mas a imagem do que falta em você. E é por isso que muitos relacionamentos terminam em destruição, porque esperavam que o outro curasse uma ausência que nem sabiam nomear. E quando isso falha, a dor não é só rejeição, é colapso do mito. E esse mito mora fundo, porque desde cedo você aprendeu que sua energia devia ser moldada, que meninos não choram, que homens não sentem, que mulheres devem se guardar, que pureza é negação, que nobreza é recato, que intensidade é descontrole. Mas ninguém te contou que a alma humana não se curva sem consequência, que tudo aquilo que você reprime hoje voltará um dia, talvez como vício, talvez como desespero, talvez como uma crise existencial à meia-noite. Jung sabia, o que não é simbolizado será dramatizado. Você sente isso, não sente? Esse cansaço que não é do corpo, essa ansiedade que não tem causa visível, essa vontade de sumir e, ao mesmo tempo, ser encontrado. Isso é sua psique implorando por integração, implorando para que o desejo deixe de ser vergonha e volte a ser bússola, para que a sexualidade deixe de ser território de medo e volte a ser ponte para o sagrado. Mas essa travessia só acontece para quem tem coragem de morrer um pouco, de morrer para o personagem que se acostumou a representar, de renascer sem mapa. E talvez seja por isso que você ainda não conseguiu se libertar, porque no fundo ainda acredita que algo em você precisa ser consertado,
que esse fogo interno é disfunção, que essa fome emocional é carência. Mas e se não for? E se for apenas o eco da sua alma, pedindo para que você pare de negociar com sua verdade? Jung dizia: o homem moderno não se encontra porque evita enfrentar o inconsciente. E o inconsciente grita com o idioma do desejo, grita por dentro, grita nos silêncios. E se você não escuta, se torna aquilo que mais teme. Mas existe um ponto de virada. Um momento em que o desejo deixa de ser perseguição e se torna caminho. Em que o impulso deixa de ser distração e se torna revelação. Isso só acontece quando você troca o julgamento pela escuta. Quando para de tentar vencer a si mesmo e começa a dialogar com o que pulsa por trás do espelho. Porque o desejo não é o fim da sua jornada, é o começo dela. O desejo é o convite, o sintoma é a seta, a sombra é o mestre. E você é o único capaz de decifrar o que a sua própria alma está tentando dizer. Você já reparou como o desejo verdadeiro é silencioso? Não aquele desejo fabricado pela publicidade ou pelas carências do ego, mas aquele que nasce como um sussurro, que incomoda em vez de excitar, que não grita, mas pesa. Jung acreditava que esse desejo é a voz do self, a parte mais profunda e íntegra do seu ser tentando se fazer ouvir. E o self, diferente do ego, não quer aplausos, quer inteireza. Quer que você deixe de dividir sua alma entre o que é permitido e o que é reprimido. Ele quer que você pare de fragmentar sua existência entre o aceitável e o autêntico. Esse desejo profundo não te convida para o prazer imediato. Ele te convoca para um rito de passagem, para abandonar a fantasia infantil de que prazer sem dor é possível, para atravessar o abismo entre o corpo e a alma e descobrir que no fim sempre foi sobre fusão, sobre reencontro. Jung dizia que a libido é a força que conduz o indivíduo à realização do si mesmo. E isso não acontece sem que você enfrente os demônios que foram deixados na porta do templo. A sombra não é o inimigo, é o guardião da sua própria entrada. E talvez você tenha evitado esse caminho porque ele não é bonito, porque ele envolve encarar tudo aquilo que você fez para ser amado. Envolve perceber que, muitas vezes, o seu desejo foi moldado para agradar, não para expressar quem você é. E isso dói, porque exige desapego. Exige quebrar a imagem de si que você mesmo construiu para sobreviver. Mas há algo mais belo do que sobreviver. Ao viver em profundidade, ao viver com intensidade psíquica, ao viver em verdade. E o desejo pode ser a porta, se você tiver coragem de atravessá-la. Essa travessia, no entanto, é solitária. Ninguém pode caminhar por você. Você pode ouvir 1000 conselhos, ler 1000 livros, repetir 1000 mantras, mas se não olhar nos olhos do seu próprio impulso, com honestidade radical, nada muda. Você continuará desejando o que não entende, repetindo o que te fere, sabotando o que te cura. Porque a energia que você não compreende te controla. E só há uma saída: tornar-se íntimo do próprio caos, fazer do corpo um altar e do desejo um oráculo. Porque não há evolução sem Eros, e não há Eros sem sombra. Agora que você chegou até aqui, talvez já tenha sentido. O desejo não é o inimigo, é o mapa. Um mapa escrito com tinta invisível. Um mapa que só aparece quando você deixa de fugir da noite e começa a andar nela com os olhos fechados. Porque é no escuro, e só no escuro, que as imagens mais verdadeiras surgem. E quando elas surgem, não há mais retorno, só há transformação. Você não é apenas carne e pensamento, você é símbolo, uma metáfora viva de tudo o que ainda precisa ser descoberto dentro de si. A energia que te move, que te assusta, que te expõe, essa energia é sagrada, não porque seja pura, mas porque é real. E tudo que é real, se não for acolhido, apodrece no silêncio. Jung não queria que você fosse casto ou perfeito, queria que fosse inteiro, porque no fundo, tudo o que sua psique mais deseja é voltar a ser indivisível. A vida te treinou para fugir. Fugir do desejo, da sombra, da intensidade, da contradição, mas talvez tenha chegado a hora de parar. Parar e escutar o que vibra por trás da máscara. O que pulsa no silêncio entre um pensamento e outro. O que você chama de caos pode ser apenas a alma dizendo: eu estou aqui.
E quando você escuta, tudo muda. Porque a verdadeira paz não é a ausência de conflito, é o abraço entre forças opostas dentro de si. Você carregou por tempo demais a culpa de sentir, o peso de desejar, o medo de ser tomado por algo que você mesmo não compreende. Mas agora você sabe, o que te atravessa não é fraqueza, é linguagem. E a linguagem do inconsciente não se escreve com palavras. Ela se escreve com sonhos, impulsos, arquétipos. O corpo é o papel, o desejo, a tinta, a alma, a caligrafia. Então, eu te deixo com uma pergunta que talvez ecoe por dias. O que sua energia está tentando te mostrar? Que você ainda não teve coragem de ver? Porque enquanto você fugir do fogo, continuará se queimando em chamas alheias, mas se decidir atravessar o próprio incêndio, poderá se forjar em algo que não é mais controle, nem submissão, mas criação. A alquimia só começa quando você para de temer o calor. Se isso fez sentido para você, não porque foi explicado, mas porque foi sentido, então talvez você já tenha começado a escutar sua psique de verdade. Se for esse o caso, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não como um gesto automático, mas como quem reconhece que há algo aqui, que precisa ser continuado. Porque aquilo que tocou sua alma já não pode mais ser desfeito.